Quero te contar agora que Carlos Miguel, ex-goleiro do Corinthians e tratado algum tempo atrás como uma das maiores promessas da posição do goleiro no futebol brasileiro, está à disposição no mercado. A imprensa inglesa afirma que o Nottingham Forest já comunicou ao atleta de que ele não faz parte dos planos para a próxima temporada. O Forest, inclusive, procura um goleiro para disputar a posição com o Mets Cels. Como o Carlos Miguel é estrangeiro e não foi utilizado na primeira temporada, foram só 3 aparições, fica ruim para o Forest manter um goleiro que não é titular, bem longe disso, e ocupa a vaga de estrangeiro. Então, a ideia do Forest é negociar o mais rápido possível o Carlos Miguel. Levando em consideração que foram gastos apenas 4 milhões de euros para tirá-lo do Corinthians, dá para imaginar que não exista tanta dificuldade numa negociação com o Carlos Miguel. O grande ponto é que o goleiro, hoje com 26 anos de idade, ainda tem a preferência de permanecer na Europa, apesar de clubes grandes do futebol nacional estarem atrás de goleiros. Tenho contado para vocês que recentemente Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Bahia, por exemplo, se interessaram na contratação de Pedro Morisco, 21 anos de idade, atleta do Curitiba. Um pouco antes, o Palmeiras e o Cruzeiro também fizeram tratativas com o Léo Jardim, que optou por renovar seu contrato com o Vasco da Gama. Importante lembrar ainda que dá para dizer que o Cruzeiro saiu dessa disputa por goleiro depois de fechar com o Matheus Cunha, reserva do Rossi, e é também por conta da saída do Matheus Cunha prevista para dezembro que o Flamengo monitora o mercado, disposto a trazer alguém para fazer sombra ao Rossi. Só para completar, lembrar que o Carlos Miguel, enquanto jogador do Corinthians, viveu grande fase, deixando excelente impressão. E ele só saiu do Corinthians porque a multa rescisória era das mais baixas, 4 milhões de euros, num contrato extremamente mal redigido pelo então presidente Duílio Monteiro Alves. Pergunta que eu deixo para você: o Carlos Miguel caberia no seu time do coração? Para mim, ele seria titular em praticamente todos os clubes da Série A do Brasileiro. Concorda? Discorda? Já usa espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Jogo difícil, né, Samuca? Difícil. É jogo pro Cruzeiro voltar aí aos trilhos, né, CJ? O Botafogo joga e deixa jogar. O Cruzeiro vem de um bom retrospecto com o Botafogo, né? Todo mundo se lembra do ano passado, mas em 2023 também teve um 0-0 lá que o Cruzeiro jogou bem e pressionado. O Botafogo já estava ali para perder o título naquela ocasião, né? Mas vai ser um bom duelo e não falo nem em disputa de título, né? Mas o Cruzeiro não pode perder para o Botafogo pensando em G4, em vaga na Copa Libertadores, né? Virou um confronto aí importantíssimo pelo momento do Cruzeiro e pela derrota para o Ceará no último domingo na Série A do Brasileiro, né? É verdade, e o Nicola veio até agora no noticiário dele, falando dos negócios que bateram na trave do Cruzeiro, né? Montoro, Matheus Gonçalves, Brian Rodrigues, Sarmiento, Inestrosa, Gabriel Martínez, e o torcedor tá muito ansioso, tá vendo uma pequena oscilação, que é pequena mesmo, por tudo que o Cruzeiro construiu e fez nesse Campeonato Brasileiro. Uma derrota para o Ceará não pode ser, e o empate com o CRB pela Copa do Brasil, não pode ser tratados como tragédias, hecatombes ainda, mas por que o Cruzeiro tá batendo na trave? Existe um motivo especial, assim, de conhecimento seu, ou Samuca, ou não? Faz parte do negócio? Então, CJ, até que não, né? Porque eram negociações aí encaminhadas que, quando você chega em valores, em definição de salário, né? Por exemplo, o Matheus Gonçalves, que o Cruzeiro teve tudo acertado e o BAP muda de palavra no último momento, né? O próprio Sarmiento aí, tudo certo com o Brighton, com o jogador também, e depois uma mudança de planos aí do atleta para uma vinda à América do Sul. É claro que muita gente vai falar sobre, né? Mas, por exemplo, às vezes, para um poder aí de convencimento, é aquilo, né? Dobra salário, mais comissão, e isso e aquilo, você vai convencendo no dinheiro, né? E não é um método que o Leonardo Jardim gosta. Eu fiz uma entrevista com ele lá no Espírito Santo e ele falava o seguinte: o desafio que estava tendo para encontrar jogador é que, claro, o financeiro é importante, mas o cara querer estar aqui não somente pensando aí no dinheiro do Pedro Lourenço, né? Então, o Cruzeiro trabalha assim. Penso que agora não é fazer loucura, né? Mas dependendo, se tiver que aumentar um pouquinho mais, alguma coisa assim, penso que o Cruzeiro vai fazer.
eu acho que essa sequência aí, a última entrevista do Leonardo Jardim, me mostrou ali um Cruzeiro que passa a ter um sinal de alerta, né? Para dar uma acelerada nessa busca aí por reforços. Até então, o time estava naquela sequência maravilhosa, então você podia até trabalhar com mais calma, né? Encontrar ali um jogador para agradar muito ao técnico Leonardo Jardim, porque a diretoria pensa que neste momento, com contratação pontual, você tem que contratar um jogador que o técnico vai utilizar, né? Para não ser mais um aí. E o Cruzeiro tem alguns já no banco que nem vem recebendo oportunidade, né? Que custaram grana importante. Então vamos ver se agora o pessoal dá uma acelerada aí e às vezes ali no finalzinho ali para um convencimento mesmo, uma coisinha ou outra pode ajudar, né, CJ? Sem fazer loucura. Não precisa de dobrar salário, comissão, luvas, essas coisas todas, porque aí ninguém sustenta isso, né? Tirando Flamengo e Palmeiras aí, o restante tem que trabalhar ali muito bem. O Cruzeiro treinando nesta sexta-feira e o técnico Leonardo Jardim esperando aí por boa notícia quanto a Fagner. É uma tendência que ele seja liberado normalmente para o domingo. O Fagner não precisou passar por exame de imagem por causa da entrada forte que recebeu de William Potker e ele agora é se recuperar das dores. Vamos ver se participa do treino já nesta sexta-feira na Toca da Raposa 2. Não deve ser problema, repito, para domingo diante da equipe do Botafogo. William ontem fez atividade física, vamos ver qual será o cronograma para o atleta nesta sexta-feira. O mesmo vale para Marquinhos, que participou de um pedaço do treinamento e o jogador tinha ficado fora por causa da virose aí, seria até titular diante da equipe do CRB, revelação feita pelo técnico Leonardo Jardim. O restante aí está todo mundo à disposição do técnico para este compromisso diante do Botafogo. O Leonardo Jardim, que não tem nenhuma baixa por suspensão, e aí vamos aguardar qual time ele manda a campo. Fica uma dúvida apenas quanto a Matheus Henrique, porque todo mundo sabe que o gramado do Newton Santos, o Engenhão, é um gramado sintético e o jogador vem de uma recuperação recente de cirurgia no joelho. Então, claro que isso vai ser levado em conta. Vamos acompanhar se o atleta vai seguir com o Cruzeiro para o Rio de Janeiro. O Cruzeiro treina hoje, treina amanhã e somente amanhã segue viagem para o Rio de Janeiro. Lembrando que não tem mais ingresso, o Cruzeiro fez até um comunicado de que o setor visitante tem apenas a capacidade de 2.000 e é o setor onde as forças de segurança, as autoridades definem para setor visitante no Engenhão, no Newton Santos. Claro que quando tiver o jogo com o Cruzeiro no Mineirão, será a mesma carga cedida à torcida do Botafogo, uma carga de 2.000 ingressos. Matheus Candansan, árbitro de São Paulo, apita no domingo. Lembrando que a bola vai rolar às 4 horas da tarde e o Cruzeiro, em termos de Campeonato Brasileiro, precisa da reabilitação após a derrota em casa para a equipe do Ceará.